Olá, eu sou o professor Luiz e agora a gente vai falar sobre a atividade relacionada à arte indígena. Depois de estudar a arte indígena, você deve ter percebido que eles usam muitos grafismos, tanto nas pinturas corporais como nos objetos. Esses grafismos não são puras formas geométricas, eles são inspirados na natureza, em coisas que eles veem. E as coisas da natureza sempre representam algo. Aqui tem um resuminho de alguns grafismos. Então, por exemplo, vocês veem aqui, esse primeiro grafismo, ele representa peixe grande. Como que a gente vê um peixe aqui? Provavelmente eles fizeram esse desenho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no canto, que é um desenho assim, ó, que representa, opa, deixa eu voltar a fazer aqui, um desenho assim, ó, que representa um peixe. E aí, quando vai juntando um peixe depois do outro, vai ficando esse grafismo. O segredo do grafismo é você fazer um desenho bem simples, que é uma síntese de alguma coisa, e depois você repete. Depois você faz ela de novo, né? E vai repetindo. Pode fazer, por exemplo, um de frente para o outro, ó. Tô fazendo aqui, tá vendo? Ó, fiz um peixe de frente para o outro. Agora eu vou fazer um peixe de costas para o outro. O que que vai acontecer? Ele vai ficar vai dar essa sequência que é o que a gente vê aqui. Eles fizeram um outro tipo de peixe, então aqui tem, por exemplo, a gente pode ver o que? Talvez escamas. Aqui a gente vê um outro tipo de peixe separado, então aqui a gente vê uma outra representação. Aqui um peixe pequenininho, olha, duas tiras de peixe pequenininho. Aqui eles estão representando espinha de peixe. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma linha e dessa linha, que seria aquela linha central, saíram todas as espinhas. E isso virou um grafismo, certo? Só que cada um desses grafismos que vocês estão vendo aqui, ele vai ter um significado. Eu não sei dizer exatamente qual o significado de cada um desses, porque isso também pode variar de acordo com cada cultura indígena que a gente for conhecer. Mas vocês podem pensar na função ou o que essas coisas fazem na natureza. Se eu penso, por exemplo, na espinha de peixe, qual que é a função da espinha dentro de um peixe? É sustentar o peixe, é dar estrutura, é dar um conjunto, o corpo dele não vai se desmontar, ele tem uma espinha. Então, por exemplo, quando eu faço um grafismo de espinha, talvez eu estou querendo representar a estrutura, estou querendo representar esse esqueleto, representar a força que me mantém de pé, entende? Qual que é o exercício que vocês vão fazer? Agora que vocês entenderam e revisaram um pouco o que é o grafismo indígena, vocês não vão copiar nenhum grafismo. Vocês vão desenvolver um grafismo da própria família de vocês, como se a família de vocês fosse a sua aldeia, certo? Então, numa folha ou no caderno, preferencialmente no caderno de desenho, vocês vão colocar o nome, vocês vão colocar a turma, vocês vão colocar a data, não esqueçam dessas informações, e o tema é arte indígena, tá bom? Então vamos colocar aqui a arte indígena. Especificamente, a gente vai trabalhar o grafismo, a arte indígena. Nessa folha, vocês vão fazer duas linhas retas, tá? Então vocês vão fazer aqui embaixo, duas linhas retas, uma aqui e a outra aqui. Pode até usar uma régua, tá? O que que são essas duas linhas? Essas duas linhas vão representar um bracelete. Sabe aquele bracelete, aquela tira que a gente põe ao redor do braço? É como se fosse a pintura corporal. Vocês não vão tirar daqui, vocês só vão fazer um desenho de como seria essa pintura corporal, tá? Na forma de um bracelete. Mas antes de fazer qualquer desenho aqui no grafismo, vocês vão pensar em algum elemento da natureza que represente a família de vocês. Então, eu vou botar aqui qual. Opa, peguei um lápis, vou pegar mais fino. Eu vou escrever aqui elemento da natureza. Vocês vão escolher um elemento da natureza, tá? Vocês podem pensar na família de vocês, o que a família de vocês faz. Se a família de vocês, por exemplo, for muito tagarela, vocês podem escolher um papagaio. Se a família de vocês for muito braba, vocês podem escolher talvez um touro, ou vocês podem escolher um gavião ou um jacaré. Se a família de vocês for muito feliz, muito calma, muito tranquila, vocês podem desenhar talvez escolher um passarinho, vocês podem escolher uma flor, né? A minha família, pelo meu próprio sobrenome,
eu sempre tenho uma relação muito forte com o elemento árvore. Então, o elemento da natureza que eu vou escolher para minha família é árvore, tá? Vocês vão pensar em qualquer elemento da natureza que vocês acham que tem a ver com a família de vocês. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar um monte de árvore aqui no meu bracelete? Não. Como vocês viram nos grafismos aqui, não tem peixes desenhados aqui. São sínteses de peixes, são coisas inspiradas no peixe. Olha só esse aqui, ó. Caminho de cobra. Não é uma cobra, é um traçado, um grafismo sinuoso aqui, que vocês já aprenderam, que representa o caminho da cobra. Legal, né? Então, por exemplo, no meu caso, tá? Eu vou escolher uma árvore. Vocês podem escolher representar o que vocês quiserem, desde que seja da natureza, e vocês podem representar essa síntese, esse resumo da forma que vocês quiserem também, desde que tenha uma referência. Por isso vocês têm que colocar aqui qual elemento vocês escolheram para ajudar a entender. O meu elemento árvore, eu sei que a árvore tem raiz, que a árvore tem tronco, a árvore tem galhos e a árvore tem uma copa, né? Que é o conjunto de folhas. Então eu vou escolher representar mais ou menos assim. Eu vou fazer um tronco, eu vou fazer galhos, assim, saindo do tronco. Lembra que o símbolo é sempre bem geométrico, tá? Eu vou até usar, vou voltar aqui e vou usar a régua para as coisas que são retas. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor, tá? Mas o geométrico, ele é retinho. Vou fazer galhos aqui, ó. E vou fazer raízes que são um pouquinho menores do que o galho. Mas esse aqui vai representar uma árvore. Até o momento ela tá seca, né? Eu não quero que ela seja seca. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber a copa. Vou diminuir ela um pouquinho aqui, pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer a copa. Eu vou representar ela como se fosse um círculo. Vou fazer o que aqui? Vou fazer um círculo. Ok? Então, o meu símbolo ficou mais ou menos assim. Se eu reproduzir ele, eu tenho um risco no meio, tenho duas perninhas, dois bracinhos. Opa, fiz o bracinho. Dois bracinhos e tenho uma copa. O meu símbolo é esse. Se eu quiser estilizar ainda mais, eu posso fazer o círculo mais para o meio. Ó. Faço as três coisas aqui, faço o risco, faço os três embaixo e faço a bola bem no meio, assim. Aí eu vou fazer o meu grafismo. A forma com que eu vou replicar, vocês vão fazer vários desses desenhos aqui no bracelete. Como vocês vão colocar, se é um do lado do outro, se é um assim, um deitado, por exemplo, eu posso pôr agora um outro aqui deitado, sabe? Posso pôr assim, ó, deitado. Eu posso fazer virar, vocês vão escolher o que vocês acham que fica mais legal. Eu vou colocar o meu aqui, ó, vou colocar, deixa eu escolher uma espessura de caneta. Eu vou fazer o meu círculo aqui assim, daí eu vou fazer os dois bracinhos, o tronco e as perninhas aqui. Pronto, eu tenho um desenho. Agora eu vou inverter. Eu gostei dessa ideia de fazer de ponta cabeça, mas vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Vou fazer o tronco, os galhos e as raízes. E aí eu vou repetindo, tá? Vou seguir a minha lógica, porque eu estou fazendo um grafismo que é da minha família. Então eu escolho como eu quero representar e ela vai ter um significado que eu entendo, porque quando eu olho para esse grafismo, eu lembro da minha família. E aí eu vou seguindo, ó, vou fazer de novo aqui. Entenderam como funciona? Quando eu chegar no final, eu vou fazer um negócio aqui que o digital ajuda para a gente ver como pode ficar, tá? Eu vou colando aqui, mas vocês não vão colar não, hein? Vocês vão continuar desenhando. Olha como vai ficando o bracelete. Ó, tá vendo como parece um grafismo? Se vocês quiserem depois, vocês podem pintar. Não é obrigatório, tá? Porque muitos grafismos são só desenhos em linha preta mesmo. Mas se vocês acharem que é interessante vocês pintarem, vocês podem começar a dar cor para esse grafismo, tá? Então vocês vão pintar aqui dentro, ou vocês vão mudar a cor do próprio traço, vocês podem escolher o que vocês querem fazer, ok? O importante é vocês fazerem esse bracelete e o elemento que vai se repetir ser inspirado na natureza. Uma boa atividade para vocês, guardem ela para a gente avaliar depois e compartilhar com os colegas.